Estamos numa época bastante crítica. Embora alguns ainda estejam curtindo as suas férias, outros já retornaram para a realidade e estão agora fazendo as contas das despesas que tiveram neste fim de ano que passou e também já se deparando com as contas que surgem nesta época, como os famosos IPTU, IPVA e outras coisas mais. Também é época de planejar o ano e começar a cumprir os votos que foram feitos no ano anterior. Promessas como perder peso, gastar menos dinheiro, ser uma pessoa melhor, se exercitar mais, participar mais da vida comunitária, enfim. Não sei qual a tua lista, mas certamente você tem algum desses planos, algumas das promessas que você fez no ano passado. Mas há algumas pessoas que seguem a filosofia de que quanto mais e maiores os sonhos, mais e maiores são as chances de realizações. Ou seja, apostam na lei da probabilidade, como aquela que diz que quanto mais chutes ao gol, maior é a chance de fazer um gol. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, pois a vida não funciona assim. A realidade tem mostrado que quanto maiores os sonhos, maiores são as frustrações. Mas por outro lado, viver sem sonhos e sem fazer planos também é frustrante. Viver sem ter um objetivo, viver apenas um dia após o outro e vendo no que vai dar, isso também não é muito esperto, não é muito inteligente, não é muito agradável. Então nós temos essas duas realidades, uma é vivendo com muitos sonhos e a outra é não tendo sonhos. Claro que manter um equilíbrio nisso é importante, essa é a recomendação, mas eu quero compartilhar uma palavra de Eclesiastes que acredito que possa ajudar neste processo de reflexão. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos, absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. O livro de Eclesiastes é um livro de grande sabedoria e profunda reflexão sobre a vida. Vale a pena dar uma lida nele? É possível fazê-lo numa pegada, num dia, em poucas horas. Então leia. Sua autoria é atribuída a Salomão, grande e sábio rei de Israel, e quando ele já estava na sua velhice, então suas palavras aqui são dignas de reflexão. E nesta passagem há dois princípios importantes para aplicarmos à nossa vida, especialmente quando estamos fazendo planos e pensando e planejando o nosso futuro. O primeiro deles é que nós devemos cumprir o que prometemos. Em outras palavras, devemos fazer o que planejamos. Temos experiências amargas na área política sobre isto. Governantes que não cumprem o que prometem. Pessoas que na sede por vitória e poder deixam-se levar pelos impulsos do coração e pela retórica que agrada ao povo e se prendem a promessas que não são capazes de cumprir. Esta é uma atitude que não representa apenas os políticos. Quantas pessoas termina ano, inicia ano e continuam fazendo votos e promessas, e às vezes são os mesmos votos e as mesmas promessas, tanto para si como para os outros. Promessas que não conseguem cumprir e promessas que nem sequer querem cumprir.
Enquanto esta atitude pairar sobre nossas cabeças, nós não teremos sonhos realizados, pois nós temos muito mais sonhos do que capacidade em realizar. Não adianta ter sonhos, fazer promessas mirabolantes e acreditar que vestir determinada cor na virada do ano é a solução. Não adianta ter sonhos, fazer promessas mirabolantes e acreditar que pular 7 ondas é a solução. Não adianta ter sonhos, fazer promessas mirabolantes e transferir a responsabilidade para Deus. Quando você fizer um voto, desejar algo ou fizer um plano, faça-o na medida das tuas capacidades e cumpra aquilo que você se prontificou, aquilo que você prometeu, aquilo que você estabeleceu como meta. Por isso é bom ter conhecimento acerca de si mesmo e das suas capacidades no momento de estabelecer metas. Pois, como disse Salomão, é melhor não fazer nenhum voto do que fazer e não cumprir. Se quiser que os sonhos se realizem, desligue o celular, saia da frente da TV, pare de cuidar da vida dos outros e se mexa. Claro que Deus, Ele nos abençoa, Ele quer nos abençoar e Ele pode fazer grandes realizações para nós, mas Ele não tem compromisso com a nossa preguiça e com a nossa irresponsabilidade. Então, se mexa. O segundo princípio é que devemos temer a Deus. O Deus da Bíblia não é um ser criado à nossa imagem e semelhança, ou seja, o fato de eu imaginar Deus de determinada maneira, de determinada forma, não significa que Ele seja assim. Ele não está subordinado ao que eu penso sobre Ele. Ele não depende do que eu imagino, do que eu penso sobre Ele. Ele está acima, é maior do que isso. O Deus da Bíblia não é um ser que existe para realizar os nossos desejos. Este é o gênio da lâmpada da história de Aladim. O Deus da Bíblia não é um homem velho, bondoso e de barba branca. Este é o Papai Noel. O Deus da Bíblia não é um ser invisível que surge de vez em quando, dialoga e passa um tempinho conosco. Este é o amigo imaginário da infância. O Deus da Bíblia é aquele que é. O eu sou o que sou, e não o que eu penso o que Ele é. O Deus da Bíblia é o Criador de tudo. Ele está acima de tudo e de todos. E deve ser temido, honrado, reverenciado como tal. Tema a Deus. Se o Deus que você crê não é temido, reverenciado e obedecido por você, é provável que o teu Deus não seja o Deus da Bíblia. Talvez seja apenas um ídolo, um fruto da tua imaginação. Deus está nos céus e você na terra, diz Salomão, apontando para a diferença entre nós e Ele, entre aquilo que nós pensamos e aquilo que Deus é. Por isso Deus deve ser temido, honrado, respeitado e reverenciado. É verdade que Ele se revelou em Jesus, por meio do qual podemos chamá-lo de Pai, de amigo, mas Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser digno da nossa adoração, da nossa reverência e do nosso temor. Portanto, que 2021 seja um ano de pé no chão, um ano de falar menos e fazer mais, e que em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis com os quais nós vamos nos deparar este ano, tenhamos temor a Deus, reverência a Deus, que possamos nos aquietar diante de Deus,
Não precisamos falar muito, não devemos falar muito diante de Deus. Ele conhece o nosso coração. Devemos nos silenciar, devemos ouvir e, acima de tudo, cumprir aquilo que nós prometemos. Que esses sejam os teus votos e tuas promessas para este ano.